São duas informações aqui. É que o Rodrigo Gento acabou de publicar lá no Deus Me Dibre que a informação dele é que o Cruzeiro não deve ir atrás de algum goleiro nessa janela do meio do ano. Ele acabou de publicar. Você acha que tem que trazer goleiro? Cara, então, assim, eu acho que tem que trazer. Eu também acho que tem que trazer. O ideal era buscar. Só que o Cruzeiro está fazendo a gestão. Isso. Porque um goleiro... O John não viria por menos de 8 milhões de euros. O John é um goleiro caro, mas tem um detalhe. Se o Otávio começa a dar resposta e o Cássio volta... Eu entendo esse movimento. Eu entendo. Você entende? A gente entende, mas não concorda, viu, Cruzeiro? Traz um goleiro aí. Todo mundo quer o Kaique agora. Times brasileiros, times europeus. E a gente quer que ele permaneça aqui. Alguma novidade sobre essa situação de Kaique, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027? Não. É apenas aquilo que a gente trouxe ontem. Vamos ver essa janela aí, se realmente chegarão propostas interessantes, porque aí as partes podem pensar em uma negociação. O que eu tô curioso para ver, Caramujo, é que não é uma posição fácil para se achar. Quando a gente falou lá atrás, teve um interesse no Juninho Capixaba, já estourou a quantidade de jogos, né? Você já vendeu o Cauã Prates, que em agosto vai se apresentar ao Borussia Dortmund, ele que vem se recuperando de uma lesão muscular. O William tem jogado no sub-20 apenas, às vezes participando de um treino ou outro. Então, se você vender o Kaique, ao invés de buscar um, você vai ter que buscar dois laterais, né? Pela esquerda. E aí? Vai vender o Kaique por quanto? Vai contratar lateral por quanto? E outra, se a gente tiver... Já estamos nas oitavas da Copa do Brasil. Se empatar, se vencer o Boca já está classificado. Se empatar, tem uma grande chance de classificação, dependendo apenas ou dependendo de uma vitória sobre o Barcelona na última rodada. Se você estiver nas oitavas da Copa Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, você vai vender jogador importante nessa janela do meio do ano, por mais que precise fazer venda? Eu tô curioso para ver como que a diretoria do Cruzeiro vai trabalhar aí nessa janela de meio do ano. Que vai reforçar é um fato. Agora, não adianta também reforçar e liberar bons jogadores, né? Liberar, que eu falo, vender bons jogadores, né, Caramujo? Samuca, e até assim, como o Cruzeiro negociou o Cauã Prates, né, ficou uma sensação na gente ali de que a ideia não era se desfazer dos dois, né? Até o Pedrinho chegou a falar isso, não vou vender os dois laterais na mesma janela. E meio que vendeu os dois, assim, chegou a aceitar a proposta, depois a do Prates ficou, ele só tá no Cruzeiro até hoje por uma questão de idade, né? Ele ainda é menor, e aí a gente tem a questão dele, quando completar 18 anos, vai pro Borussia, e o Kaique agora com essa pendência. Vocês não acham que seria o mais correto por parte do Cruzeiro primeiro pensar em renovar com o Kaique para depois pensar em vender? Já que o Cruzeiro tem adotado o discurso, né, Samuca, de que se não chegar uma grande proposta, aí que vão buscar uma renovação, não é isso? Isso mesmo. Aí é aquilo que a gente falou, né? Se as partes pensam em fazer uma venda, é esperar o que vai chegar realmente. Eu, Samuel, pensaria no Kaique eterno, na lateral esquerda do Cruzeiro. Então, renovaria... vai chegar proposta aí. Com sinceridade, eu não penso que vai chegar uma proposta acima de 15 milhões de euros. E eu não penso também que você vai conseguir um bom lateral esquerdo no mercado gastando o quê? 5 milhões de euros? Quem você contrataria com este valor? O Cuiabano foi pro Vasco lá, nem tá essa Brastemp toda e... acho que foi fixado em 8, 9 milhões. Então, se você tem um lateral adaptado, que gosta do clube, não sei se o Kaique tem esse sonho, todo jogador fala, né, de sonho de jogar na Europa, mas se você apresentar um projeto bem legal, você fica com o atleta aí. Então, você perdeu um lateral adaptado, da casa, jogando bem, para trazer um outro, gastando... uma grana também, eu não sei se essa matemática aí, ela não me animaria não, viu, Caramujo? É isso, e uma coisa que eu puxo até pra vocês, sim, não sei qual que é o valor de salário do Kaique, tá? Não tenho ideia, mas imagino que seja um dos titulares com o salário mais baixo do Cruzeiro.
Então talvez assim, vamos supor que chegue lá para conversar com o staff do jogador e ele peça um salário muito alto. Vamos chutar um valor hipotético aqui de R$1 milhão. Aí você olha e fala assim, pô, mas vou pagar R$1 milhão para um jogador da base, que talvez seja o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje, né? E aí se fosse para trazer, sei lá, um Juninho Capixaba, um Cuiabano, um Luciano Juba, nesse cara você paga R$1 milhão de salário. Por quê? Essa coisa de não saber valorizar o cria, e assim, não tô falando de valor, porque eu tô só citando um exemplo, tá, gente? Mas assim, não é o caso da gente oferecer para o Kaique de fato a condição de ser um protagonista aqui desse time do Cruzeiro, como ele tem sido, e também na parte financeira? Com certeza, era o que eu imaginava, mas a diretoria do Cruzeiro tá indo para um outro caminho. E quando claramente para o mercado você joga o recado de que o jogador é negociável, de que você tá priorizando uma venda do jogador, abre-se uma margem para que os clubes interessados venham a pechinchar. E o Cruzeiro lá atrás, não muito atrás, né, em janeiro, quase como pechinchando bastante, né? Seria um valor muito baixo. Será que depois de 4 meses a diretoria do Cruzeiro passou a avaliar o Kaique de uma maneira muito melhor em termos de valor? Eu não sei, porque é um prazo muito curto. E diga, Caio, Samuca. Mas teve seleção brasileira aí, né? Se eles considerarem o mesmo valor, aí é mais um erro, né? Com certeza, não tem a menor dúvida a respeito disso. Mas eu também não sei se é um valor muito mais acentuado, Samuca, porque o Kaique já era um cara que estava no radar de seleção brasileira. É claro que teve convocação, que ele esteve à disposição, teve seus teve minutos convocação e jogou, né, Caio? Não, ele tem que valer mais, velho. Se o Cruzeiro... a gente considera o mesmo valor que estava negociando, é erro absurdo. Com certeza, isso que eu tô pontuando por aqui, mas já era um cara para ter sido muito mais valorizado em janeiro, porque o Kaique terminou o 2025 com o melhor lateral esquerdo do Brasil e já era um nome que estava sendo cotado para o futebol europeu, sendo cotado para a seleção brasileira. Só se concretizou tudo aquilo que a gente imaginava pela temporada que o Kaique fez em 2025, no início de 26. Eu não tenho a menor convicção de que essa diretoria vai valorizar muito mais o Kaique, honestamente. E aí tem o ponto que você trouxe, né, Emerson? Toda a dificuldade de se buscar um jogador no mercado, tem tempo de adaptação e tudo mais. Não adianta nada o Cruzeiro buscar alguns caras de estofo, investir bastante se ele perder peças cruciais. O Kaique é um cara que condiciona o comportamento do Christian, que joga mais à frente dele, condiciona o comportamento do volante, que joga mais à esquerda, que certamente traz mais segurança para o Jonathan Jesus, que é o zagueiro pela esquerda. É um cara completo e que o Arthur Jorge claramente confia, né? É um dos titulares que mais tem tido minutos. É um pilar desse time. O Cruzeiro vai perder uma força gigantesca se vender o Kaique, aí eu não falo para futebol europeu em específico. Para qualquer centro, futebol brasileiro nem se fala, né? Porque a gente teria que ver esse cara aqui jogando para outro clube, mas isso não vai acontecer porque o Kaique já estourou aí a questão de número de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Mas fato é que a gente está falando de um dos pilares dessa equipe. O Cruzeiro tem que tratar essa questão com muito carinho, mas para mim já está tratando de uma maneira mas bem equivocada desde janeiro, e assim segue, né? Parece que só vai piorando, porque segue priorizando uma venda, não tem nenhuma conversa avançada em termos de renovação. O jogador pretende ir para o futebol europeu, mas o Cruzeiro simplesmente vai aceitar a posição do jogador, não vai tentar oferecer algo melhor. Então não tá pensando tanto assim na sequência da temporada, em ser vitorioso em 2026, porque um Cruzeiro mais forte para a reta final de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileirão, passa sim pela permanência do Kaique. Inclusive a gente lembrando que no início do ano o Cruzeiro, quando teve assédio ali por outros jogadores, ele trabalhou com renovação de contrato, sim, né? Nos casos do Matheus Pereira já era uma urgência, inclusive o Cruzeiro demorou muito, mas conseguiu renovar com o Pereira porque o Pereira quis, né? Porque o Pereira recebeu proposta melhor, inclusive, mas optou por seguir no Cruzeiro. E aí, a situação do Caio Jorge, teve o interesse do Flamengo, o Caio Jorge tinha contrato até 2028,
E o Cruzeiro foi lá e renovou com ele até 2030. Recentemente o Arthur Jorge também, um contrato longo, deu um contrato até 2030 para o técnico. Então é difícil entender essa situação do Kaique. Teve até uma mensagem aqui, Samuca, do Danilo Simões, falando aqui que na entrevista do Spindle ele agradeceu ao pai e família do Kaique e meio que deu a entender que o empresário estaria forçando uma saída do Kaique do Cruzeiro. Tem alguma informação nesse sentido, que o staff do jogador quer uma negociação agora? Não tenho, Caramujo. Eu sei que o pai do Kaique, inclusive, é um espectador aí da Samuca TV, fica sempre ligado, acompanhando. Ele participa muito, né, com o filho, mas o Kaique tem um staff realmente. Eu não tenho essa informação, então fica aí essa entrevista que teve lá na época, né? Mas o Kaique os direitos federativos são do Cruzeiro, né? Os direitos econômicos são do Cruzeiro, então ele tem contrato pelo menos de 1 ano e meio. Isso aí, eu acho que é bem complicado a gente comprar, assim, um discurso desse tipo, sabe? De, forçou... Pô, você é o clube que é dono dos direitos, né? Então, acho que depende mais do clube aí. Ninguém vai ser negociado assim se só uma parte quiser, né? Acho que tem muita coisa aí pra ser abordada, né, ô Caramujo? Sem dúvida. Mas o Cruzeiro... Não, só para falar sobre isso e até pegando um gancho com o que o Samuel falou, todas as partes têm que querer, e quando a negociação chega no ponto que chegou em janeiro, com o Como, é porque todas as partes tinham interesse na venda, né? Isso para mim tá muito claro desde o início. E quando a informação vem com a apuração do Samuca da forma que veio, de que a prioridade é a venda, e aí caso não se concretize a venda, caso não venha uma proposta que interesse a todas as partes, aí sim vai vir a renovação, então tá claro também que todas as partes envolvidas têm interesse que a venda aconteça. E todas as partes envolvem o Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro está avaliando que é um jogador negociável. E aí é um ponto que eu acho que a gente tem que ter maturidade para tratar que em algum momento o Cruzeiro vai precisar vender atletas que são titulares. Todas as equipes que são fortes no futebol brasileiro vendem atletas que são titulares e que são importantes, mas elas vendem esses atletas por bons valores e elas têm elencos que conseguem suprir essa ausência. Elas fazem boas reposições. O Cruzeiro ainda não está experimentado nessas duas frentes. Nem fazemos vendas tão boas assim e nem temos um elenco tão robusto assim para suprir essas ausências. E caso o Kaique de fato seja vendido no meio do ano, o Cruzeiro vai precisar contratar 2 laterais esquerdos na mesma janela. Isso está muito longe de ser um planejamento ideal de futebol, né? Convenhamos. Você já tinha que ter essa reposição aqui. Se a coisa estivesse sendo tratada de uma maneira que eu entendo que um projeto esportivo tem que ser tocado. Mas para mim está muito claro, caso as coisas se desenhem dessa forma, que existe um interesse de todas as partes que a venda aconteça. Eu acho uma pena, eu gostaria muito que o Kaique ficasse, eu gostaria muito que o Cruzeiro fosse capaz de apresentar um projeto esportivo para o Kaique, para a família e para o staff dele, que o fizessem pensar em ficar mais tempo no Cruzeiro. E o projeto esportivo envolve tudo, inclusive o aspecto financeiro. Para mim seria o cenário ideal e dos sonhos. Ter um lateral esquerdo confiável por muitos anos aqui no Cruzeiro, porque o Kaique tem muitos anos ainda de bom futebol. Mas nesse momento, com a sinalização que o Cruzeiro deu em janeiro, e aí é uma opinião, né? Não é uma informação. Para mim só voltou atrás por conta da repercussão negativa e do momento que a equipe vivia em campo. Então já tinha um caos esportivo de resultados e você tinha vendas questionáveis ali. Quando falo do Batistella, esse menino até hoje aqui quase joga essa mesa no chão. E aí você vendeu seus 2 laterais na mesma janela? Eu acho que só voltaram atrás por causa da repercussão. Não acho que o Cruzeiro queria voltar atrás, não. E aí tá muito claro que não é uma grande prioridade nesse momento. Não vou dizer que não é uma grande prioridade renovar com o Kaique, mas o Cruzeiro trata como um atleta negociável se for uma boa proposta para o mercado europeu, que claramente também é um interesse do atleta e do staff ir para esse mercado, e é legítimo e justo. O Kaique é um jogador jovem, o mercado europeu é um mercado melhor que o mercado brasileiro, ele está no radar da seleção brasileira e o Ancelotti já deixou claro que pensa no Kaique principalmente para o próximo ciclo, então é tudo legítimo, é business. Agora, pensando na parte do clube, eu gostaria muito que a gente já tivesse até renovado para de repente fazer uma venda até melhor, né?
Porque quando você tem um tempo maior de contrato ali com o atleta, você tem mais segurança para tratar essa negociação. E a situação é muito clara, né? O Kaique tem mais 1 ano e meio de contrato. Então, ou vende agora ou renova. Não tem outra opção. Porque se você não conceda, depois você tem muita dificuldade, porque os clubes começam a ir já a esperar o período, né? Para negociar diretamente com o atleta e com o staff. E aí seria um baita de um amadorismo, né? Você perder um atleta desse sem custos de transferências. Mas estou bastante chateada porque não tenho confiança que o Kaique vai ficar, não. Fala pessoal, estamos aqui finalizando mais um vídeo do canal, chegamos ao final de mais um. E você que chegou até aqui, peço o like de vocês aí pra dar aquela força pro canal, você que curtiu o vídeo, tá bom? E quem tá chegando agora e não conhece o canal, e você que não se inscreveu ainda, tá? Eu convido a você tá aí se inscrevendo no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação também, para você não ficar fora de nenhuma notícia que é atualizada aqui no canal. E ative o sininho de notificações, te falei, né? E o like, boa. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, tá? Aquele amigo que curte o Cruzeiro também. Então, pra gente estar aumentando aí os inscritos aqui no canal, isso ajuda demais, tá bom? E muito importante pra gente também é você deixar a opinião de vocês aí. O que vocês acham, tá? O que vocês concordam, o que vocês não concordam. A análise de vocês aí, a opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Deixa aí no espaço de comentário, a gente olha todos os comentários. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Sempre vou falar isso, nunca vou cansar. Senão, tem que entrar na massa. E sempre tem gente chegando no canal, gente nova chegando. Então é sempre bom estar sempre repetindo a mesma coisa. Para não deixarem de deixar o like, tá? Não esquecerem de ativar o sininho de notificação antes de sair. E muito importante, verificar a inscrição, tá bom? Ficaremos atentos às notícias. Qualquer coisa a gente volta aqui e coloca para vocês, tá bom? Um forte abraço. Até a próxima, pessoal.